Olá! Boa noite! E aí, gente? Pontualmente, 7h30. Oi, Daiane! Obrigada por ter vindo! Pontualmente, 7h30. E aí, a gente vai falar um pouco hoje de renda fixa. Vamos resumir todas essas coisas que a gente tem falado nesses últimos dias, porque eu sei que é muito complicado. São coisas que a gente nunca viu antes, nunca tinha entrado em contato, são conteúdos, são termos, são coisas assim que a gente nem sabia que existia, quanto mais a gente, de uma hora para outra, decidir colocar o nosso dinheiro nisso. E aí é normal a gente ficar inseguro, já falei isso várias vezes, vou continuar falando. Tudo que a gente não tem contato, tudo que a gente não conhece, que a gente não sabe como funciona e que não tem tempo da gente saber que existe, a gente se sente inseguro e é pra se sentir mesmo, tá? Essa insegurança é uma medida de proteção, tá? Fisiológico, todo mundo tem isso. E estranho seria se a gente quisesse se enfiar de cara, botar todo o dinheiro de cara, e não, a gente tem que ter cuidado e esse cuidado é essencial, tanto no início como no futuro, porque a gente não pode ficar tão confortável, ficar tão assim confiante a ponto de, não, já que é investimento, é isso, vou botar meu dinheiro, porque a gente corre riscos, né? E a gente tem que correr, não é que correr o mínimo de risco possível, mas saber dos riscos que estamos correndo pra gente tomar fazer as melhores escolhas sempre. Então, hoje a gente vai falar, fazer um breve resumo de renda fixa. Eu vou falando, podem ficar à vontade, façam as perguntas, as dúvidas, vão mandando aí, que à medida que a gente for falando, a gente vai tirando as dúvidas da maneira que ficar mais legal possível, tá? Então, assim, sempre que eu começo a falar de investimentos com alguém, com algum amigo meu, e na verdade, toda vez que eu falo sobre algum assunto aqui no Instagram, é justamente isso, porque eu falo com vocês as coisas que eu gosto de falar com os meus amigos, porque eu acho que são coisas importantes pra nossa vida, sabe? De coisas que eu gostaria que todo mundo melhorasse. Então, eu foco nas 3 coisas principais, que são as coisas que eu entendo um pouco mais e são as coisas que eu gosto de falar. Toda vez que eu começo a falar de investimentos, eu acho que a grande dificuldade inicial é a concepção, a ideia que a gente tem de investimento. Tá? Eu acho que essa é a primeira barreira que todo mundo enfrenta. Por quê? Porque quando pensa em investimento, a gente pensa meio que em negócio, no sentido de, tipo assim, de abrir uma empresa, sabe? Ou então de um emprego, é um emprego de investidor. O que ele é? Ele é um investidor. Então a gente assimila como se fosse uma profissão, que precisasse ter uma hora para entrar, uma hora para sair, que você precisasse de uma formação, sabe? Aquelas coisas de caras que trabalham em Wall Street. E fica a sensação, pelo menos essa era a sensação que eu tinha antes, que isso era restrito a um grupo de pessoas, que era como se fosse uma profissão, que não era uma coisa acessível para qualquer pessoa e que não demandasse tempo. Então essa foi a minha primeira barreira, de entender que investimento não necessariamente é isso. Pode ser isso? Pode ser isso, mas não necessariamente. E o meu objetivo aqui, que é o que eu falo sempre, é nessa linha de coisas que a gente vai gastar pouquíssimo tempo para fazer, e o maior tempo é realmente estudando, mas não é uma coisa assim absurda de demandar tempo, de que eu vou ter que parar de fazer as minhas atividades habituais para estudar e para entender, para fazer. Não. Coisa totalmente possível, viável, de todo mundo aprender e poder fazer para si, porque eu acho que é extremamente necessário. Eu acho que não existe como a gente não fazer hoje em dia. Por quê? Por que eu acho isso? Porque é uma maneira de fazer o nosso dinheiro render, trabalhar pela gente. A gente já trabalha tanto para conseguir esse dinheiro, a gente tem que fazer esse dinheiro trabalhar um pouquinho pela gente, para a gente continuar aumentando o nosso capital, o nosso patrimônio, para que no futuro, no presente também, mas que no futuro isso reverta numa qualidade de vida melhor, seja na aposentadoria, mas a gente não tá pensando aqui de só guardar para o futuro, não, a gente, num futuro longe, que eu quero dizer, não, a gente quer melhorar o nosso padrão, nossa qualidade de vida, segurança e tudo mais. Então essa era a primeira coisa que eu acho que a gente tem que tentar ir construindo mudanças, o que a gente entende como investimento. É só uma maneira de fazer nosso dinheiro trabalhar sozinho, tá? A gente já gastou muito tempo para ganhar esse dinheiro trabalhando fora, em casa, da maneira que cada um trabalha, e a gente vai agora aprender um pouquinho mais para poder fazer ele trabalhar sozinho. Assim que funciona, tá? Então, assim, investimentos, no conceito geral, a gente costuma dividir em 2 blocos, renda fixa e renda variável.
E aí a renda fixa é o mais simples de entender, apesar de que os pré-fixados são bem complicados, às vezes mais complicados do que a bolsa, as ações. Então, mas vamos começar pela renda fixa, porque foi até onde a gente parou nos stories, no IGTV, nos posts, tem muita coisa para todo mundo olhar. A gente vai começar com renda fixa. E o que quer dizer renda fixa? Qual é a diferença dela? O que determina? É que na renda fixa, a gente combina quanto vai render o investimento no dia que a gente faz. Então, no momento que a gente vai fazer o investimento, a gente sabe como ele vai render, como ele vai funcionar. É só isso. Não quer dizer que o ganho é fixo, que ele não varia, que não é arriscado. Não. Eles são bem menos arriscados? São bem menos arriscados. Mas a característica principal deles é esse. No momento que a gente está fazendo o investimento, a gente sabe como ele vai funcionar daqui para frente. E aí, outra divisão da renda fixa, que a gente começa por aí, a gente sabe como é que vai ser no início. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um empréstimo, uma renda fixa, eu e vocês, seria a seguinte assim, eu quero R$1.000 de vocês estão me emprestando, estão fazendo esse investimento comigo, e daqui a X anos eu vou devolver para vocês com uma taxa tal. Isso seria um tipo de renda fixa. E como no momento que a gente está fazendo esse acordo, eu estou dizendo qual é a taxa, pode ser uma taxa fixa, por exemplo, eu estou dando 10%, eu vou dar 10% ao ano para você. Então, no momento você sabe quanto a cada ano vai render, ou eu posso fazer esse investimento, esse nosso empréstimo, baseado numa taxa que varia com o tempo. Então, isso seria um pós-fixado, porque eu não sei quanto que vai estar essa taxa daqui a um ano, então é pós. No pós eu vou descobrir quanto que vai estar rendendo. E se no momento que a gente está fazendo esse trato, a gente já diz a taxa, então no caso, se eu digo que é 10% ao ano, está sendo pré-fixado. Antes mesmo do resultado, a gente sabe quanto que vai render. Deu para entender a diferença de pós-fixado e pré-fixado? Espero que tenha ficado claro. E aí a outra divisão que a gente tem dos investimentos é da origem dos investimentos. Se são entre duas pessoas, entre duas entidades privadas, é um investimento privado, e no caso de ser com a gente, com o governo, seria um investimento no título público, né? Então tem essas duas separações. E aí, vamos começar do mais simples, depois a gente passa para o mais complicado, tá? E os mais básicos que a gente chama, que são os que servem para reserva de emergência, que no caso, se for título público, será um Tesouro Selic, que é indexado à taxa Selic, ou seja, ele vai render de acordo com a taxa Selic, ou um CDB, que funciona praticamente da mesma maneira, mas é em com um banco, não é com o governo. E eles funcionam de maneira muito parecida. Eles vão ser pós-fixados, porque eles rendem de acordo com a taxa Selic, e a taxa Selic varia. Então, aí a gente sempre pode ficar com a dúvida assim, sim, com a taxa Selic varia, mas e se ela variar para muito pouco, como é que vai ser? Então, a taxa Selic, ela é determinada de acordo com a inflação que a gente está vivendo. Então, não corre o risco dela ser menor do que a inflação, então não corre o risco da gente perder dinheiro com o tempo. Ela vai estar sempre associada com a inflação e sempre vai ser maior. A inflação está por volta de 4 e a taxa Selic anteontem mudou de valor e mudou para 6, antes estava 6,5. Então está ganhando uns 2% a mais do que a inflação. Então a gente está sempre ganhando mais do que a inflação. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque se a gente tiver com um investimento que está rendendo menos do que a inflação, a gente está perdendo dinheiro. Não necessariamente no valor bruto, mas a gente está perdendo no poder de compra. Porque R$100 5 anos atrás não compra as mesmas coisas hoje. Então teve uma desvalorização do poder de compra. Isso é inflação, tá? Então não adianta você me dizer assim, mas eu não perco dinheiro quando eu boto na poupança. Porque se eu botei R$100 no início do ano, no final eu vou ter 130. Mas esses 130 não compram as mesmas coisas que R$100 no início do ano, porque ele rendeu menos do que a inflação. Então a gente perdeu o poder de compra, apesar de o valor ter aumentado. Por isso que a poupança é uma furada hoje em dia, porque a poupança está rendendo menos do que a inflação. Então a gente está perdendo o poder de compra, tá? Então quando a gente quer fazer uma reserva de emergência, o que é uma reserva de emergência?
É a gente juntar uma quantidade de dinheiro que a gente vai deixar no mais seguro possível, no local onde no dia que a gente precisar, a gente possa tirar para eventuais emergências. Porque, gente, é que nem o Bruno fala, imprevistos são previstos. Um dia vai acontecer algum imprevisto na nossa vida, talvez, né? Mas a probabilidade é muito grande, talvez a gente nunca precise desse dinheiro, mas e se a gente precisar, a gente precisa ter esse dinheiro em algum lugar, isso que é uma reserva de emergência. Então a reserva de emergência, ela costuma ser calculada de acordo com qual é o nosso gasto mensal. Então você vê aí qual é o custo de vida que você tem e você vai multiplicar por 6 ou por 12, e aí cada um escolhe o seu, né, gente? Porque não pode dizer que ou é só 6 ou é só 12, até parece, né? Cada um vê o que fica mais confortável de fazer. Normalmente eles indicam 6 meses para quem tem uma segurança muito grande no trabalho, um concursado, alguma coisa assim que sabe que não vai ficar sem dinheiro, mas a gente sabe que concursado não é 100% de possibilidade de ficar sem, porque a gente viu essa crise que teve no Rio, muitos concursados ficaram sem receber pagamento. E para quem é autônomo, profissional liberal, que tem muita insegurança a respeito de receber, se ficar doente não vai receber, então aí calcula para 1 ano de reserva de emergência. Então, por exemplo, se meus gastos mensais, meu custo de vida é R$3.000, eu vou multiplicar 3 por 12, dá 36, então vou ter que ter 36 mil em reserva de emergência. E aí você pode colocar tanto no Tesouro Selic como em um CDB, depende do que você achar melhor para você. E qual que é a diferença básica da taxa do Selic para um CDB? Primeiro, para quem que a gente está emprestando, e o segundo é o seguinte: no Tesouro Selic, assim que a gente coloca o dinheiro lá, é cobrado o IOF, tá? IOF é uma taxa. Então, nos primeiros 30 dias, o valor que a gente bota vai diminuir um pouquinho, porque foi cobrada essa taxa, e quando dá exatamente 30 dias, o valor tá igual que a gente botou. Então, se corre o risco de você achar que pode precisar desse dinheiro em 30 dias, o ideal é botar no CDB e não no Tesouro Selic, tá? Mas aí depois de 30 dias ele manda brasa e começa a aumentar. E no CDB não tem essa cobrança do IOF no início. Então quer dizer que um CDB é sempre melhor do que o Tesouro Selic? Não. Porque a outra diferença entre os dois é que o Tesouro Selic ele tem um vencimento de 4 anos e o CDB normalmente existem menores, mas o valor maior, o tempo maior são 2 anos. Por que isso faz diferença? Porque os dois têm cobrança do imposto de renda. O imposto de renda é feito diretamente na corretora, então a gente não tem que se preocupar com isso, recebe já cobrado automaticamente, a gente não tem que gerar documento para pagar, não, é tudo muito simples, automático, a gente não precisa nem se preocupar com isso que vai fazendo automaticamente. Só que acontece, como o Tesouro Selic tem um vencimento de 4 anos, o imposto de renda só vai ser cobrado no final do 4º ano. E o imposto de renda ele é cobrado sobre o lucro, tá? Então a gente não vai perder dinheiro. E o que acontece? O CDB tem um final de 2 anos. Então, vamos fazer um gráficozinho aqui rapidinho para eu explicar para vocês. Com 2 anos o CDB vence. Então, se a gente tinha isso aqui, isso aqui. É basicamente isso aqui, ó. Nossa, ficou muito claro. Deixa eu botar outra caneta aqui. Vai ser cobrado 2 vezes. Se a gente botar no final 4 anos, os 2, no CDB vai ser cobrado 2 vezes. Então a gente acaba pagando mais. E como vai ser cobrado 2 vezes, a gente perde o CDB vai lucrar um pouquinho menos do que o Tesouro Selic. É basicamente essa a diferença. Bota tudo Tesouro Selic? Não sei, gente, depende muito dessa particularidade da gente balancear. Tanto se vai precisar em menos de 30 dias, quanto essa diferença. No final de 4 anos, o Tesouro Selic vai render um pouquinho mais do que o CDB. Eu fiz a simulação, botei esses dias nos stories para vocês. Então, assim, se você tem muita segurança, se você acha que não vai precisar, coloca tudo em Tesouro Selic, mas eu acho que sempre é bom ter um pouquinho nos dois. E se você acha que pode precisar nos próximos 30 dias, bota um pouco em CDB, tá? Carol, como é que funciona esse imposto de renda? Eu acho que isso é uma coisa importante a gente entender.
O imposto de renda em alguns ativos é cobrado e outros não. No Tesouro e no CDB é cobrado e é cobrado no lucro. Então a gente não vai perder dinheiro porque é cobrado imposto de renda. Não vai ter como a gente no final ter menos dinheiro do que quando a gente botou. O imposto de renda é cobrado de acordo com a tabela regressiva. O que é isso? A cada 6 meses que vão passando, vai diminuindo o percentual do imposto de renda. Então, por exemplo, em menos de 6 meses é 22,5. E a cada 6 meses que vai passando, vai diminuindo. E no final de 4 anos é o valor mínimo, que é 15%. É valor alto, né? A gente paga muito imposto aqui no Brasil. Então, não é interessante a gente ficar tirando dinheiro lá sem precisar. O ideal é a gente deixar o máximo de tempo possível para poder pagar menos imposto de renda, tá? Tudo bem até aqui? Outra coisa que o CDB acaba sendo uma coisa interessante é, por exemplo, assim, se você tem a possibilidade de ter uma oportunidade de investimento no meio do caminho. Então, só para não deixar parado lá na conta corrente, né? Porque deixando parar na conta corrente a gente está perdendo dinheiro também, né? Pode botar no CDB de liquidez diária e aí vai deixando rendendo uns dias, 3, 4 dias, porque qualquer dia que rende é melhor do que nada. Mesmo que renda 10 centavos, é melhor render 10 centavos do que não render nada. Então, se tem uma oportunidade, sei lá assim, talvez mês que vem apareça alguma oportunidade, coloca lá no CDB de liquidez diária, entendeu? É interessante. Então, esses são basicamente as características do Tesouro Selic e do CDB. E aí a gente vai passar para o outro investimento que também eu acho que é o mais simples de entender, que são as LCI e LCA. Qual é a diferença de LCI para o LCA? É para quem a gente está emprestando. O banco continua sendo intermediário, então eles continuam sendo uns títulos da iniciativa privada. A gente vai emprestar para o banco, que vai emprestar ou para o setor imobiliário LCI, ou para o agronegócio, LCA, tá? Basicamente, a única diferença é para quem a gente está emprestando, mas elas funcionam exatamente da mesma maneira. Eu, sinceramente, não sei por que hoje em dia, no momento, só tem as melhores opções são a LCI, tá? Qual é a grande diferença do CDB para uma LCI? São basicamente duas. Na LCI, não tem cobrança de imposto de renda, é isento. Nossa, Carol, não tem que pagar imposto de renda, então eu vou botar todo o meu dinheiro lá. Calma, gente. Não existe nenhum benefício top que não venha com um porém. Não existe almoço grátis. Ninguém dá nada pra ninguém sem algum porém, algum pois, entendeu? E o porém da LCI é que ela não tem liquidez. O que é liquidez? É eu poder pegar o dinheiro de volta no dia que eu quiser. É como se eu estivesse fazendo um empréstimo, eu com vocês. Aí vocês falam assim, Carol, eu quero que eu vou te fazer um investimento contigo, vou te dar R$1.000. Aí eu falo assim, beleza, eu quero investimento, eu vou pegar esses R$1.000 de vocês por um ano, então daqui a um ano eu vou devolver uma taxa X, porém eu não aceito que você peça de volta no meio do caminho. Então eu só vou te devolver esse dinheiro daqui a um ano, se tu precisar antes, problema teu. Isso é liquidez, é a possibilidade de reaver o dinheiro antes do vencimento do investimento, tá? Então as LCIs são sem liquidez. Então a gente só vai receber o dinheiro de volta no dia que a gente combinou. Antes, no meio do caminho, não tem. E isso tem no CDB e no LCI. E é exatamente o poder de ter liquidez que torna esses investimentos ideais para fazer a reserva de emergência. E por isso que a LCI não é um investimento para a gente botar em reserva de emergência. Porque se eu tiver uma emergência que eu não vou saber quando vai acontecer, eu não vou poder pegar meu dinheiro de volta. Então, não serve para reserva de emergência. E a coisa boa da LCI é que ela rende mais do que o CDB e do que o Tesouro Selic. Então, que nem eu falo sempre, qual que eu faço? Depende do seu objetivo. Para que você vai destinar esse dinheiro? Existe investimento para todo mundo, para todos os objetivos, em todas as fases da nossa vida. A gente só precisa encontrar qual que é o mais adequado. Então, já que Tesouro Selic e CDB é ideal para reserva de emergência, para que é ideal LCI e LCA, Carol? Então, para um projeto de uma data definida. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, se eu vou fazer um curso, se eu vou fazer uma festa de casamento, que eu sei exatamente o dia que vai ser. Eu vou viajar daqui a um ano. Então eu sei que daqui a um ano eu preciso ter esse dinheiro.
então eu vou colocar numa LCI. Acaba sendo bom, porque para muita gente é bom não poder pedir de volta, porque eu sei que aquele dinheiro tá salvo para minha viagem, eu não vou sentir a tentação de gastar o dinheiro. Fala sério, muita gente pensa desse jeito, né? Então, a LCI é ideal para isso. E aí tem LCI de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, acho que tem até de 4 anos em alguns lugares. E aí tem que ver o que é mais adequado para o seu projeto na sua data definida e comparar. Porque tem corretoras que estão rendendo 98%, tem corretoras que estão 100%, tem dia que tem dia que não tem. Então a gente tem que entender, tá? E como é que a gente faz para comparar a taxa de uma LCI com um CDB? Então, por exemplo, no CDB tem cobrança de imposto de renda, certo? Então, um CDB que ele diz lá, o CDB está rendendo 100% do CDI, tá? E ele tem um vencimento de 2 anos. Vou botar 4 porque eu não estou lembrando exatamente quanto é de 2 anos o imposto de renda, tá? Então, o imposto de renda em 2 anos é 15%. Então, 100% do CDI menos 15% é assim, ó. Ou ficou ao contrário, né, galera? CDB de 100% do CDI. Em 4 anos, a cobrança do imposto de renda é 15%. Então, 100 menos 15% é 85%. Então, esse CDB, ele renderia exatamente uma LCI de 85%, tá? Se tivesse o mesmo vencimento. Eu nunca vi em lugar nenhum LCI com 85%, eu só vejo maior de 94%. Então, aí já tem quase 10% de diferença. 10% do CDI, tá, gente? Não é 10% ao ano. O CDI é um crédito depósito interbancário que dá indexado à Selic. É basicamente quase igual à Selic, tá bom? Então seria 90% ou 100%, 85% de 6%. Entenderam? Porque eu falei isso, LCI de 100%, e muita gente me mandou direct. 100% em um ano? Vai dobrar o meu dinheiro em um ano? Não vai, gente. É 100% de 6% no ano, entendeu? Ou 96, ou 98, dependendo de quanto tá a LCI, tá? Então é basicamente isso. A LCI é igualzinha à LCA, a diferença de LCIs para CDB e Tesouro é que LCI não tem liquidez e é isento de imposto de renda. CDB e Tesouro Selic tem cobrança de imposto de renda, mas tem liquidez, então eu posso pedir o dia que eu precisar. Existe no Sofisa, eles têm uns tipos de CDB que, por exemplo, eles não têm liquidez nos primeiros 30 dias, 60, 180, e depois ele corre normal com liquidez. Aí rende um pouquinho mais do que um CDB normal. Aí cada um avalia do que for possível, o que você acha que vale a pena e escolhas individuais, tá bom? Então são basicamente esses os mais simples. Tem também CRI e CRA, mas não vi nenhuma boa oportunidade. Funciona basicamente igual a LCI e LCA, a diferença é para quem que a gente está emprestando, mas o funcionamento é completamente igual. E aí agora a gente vai entrar na parte mais complicada, que é o pré-fixado, tá? Que foi o que a gente falou esses dias nos stories, e eu acho que stories acaba sendo um pouquinho mais complicado de falar do que aqui numa live, porque na live eu tô aqui no pensamento contínuo, vou falando, e nos stories, como só posso gravar 4 seguidos, acaba que interrompe um pouco o raciocínio. Então eu espero que todo mundo que esteja aqui me assistindo consiga entender de uma vez por todas pré-fixado, porque é realmente um pouquinho mais complicado. E tudo que acaba sendo um pouquinho, não é tudo, né? Não vamos generalizar, mas acaba sendo um pouquinho mais complicado porque também tem mais oportunidade da gente ganhar, tá? Volta só no cálculo de rendimento. Tá, Dani, vamos lá. É o seguinte, o CDB e o Tesouro, eles têm cobrança do imposto de renda. Então, a cada 6 meses, se você for tirar, vai ter uma cobrança. Nos primeiros 6 meses, tem a cobrança de 22,5%. Então, se ele vamos lá, tá acompanhando? Então, se o CDB e o Selic tem a cobrança do imposto de renda, você vai ver lá qual é o contrato. É 100% do CDI, beleza, mas tem a cobrança de imposto de renda, né? Então, se você tirar em 6 meses, vai ser 100% menos 22,5%. Porque o 22,5% do imposto de renda. Então, ele vai render 77,5%.
certo? Então, o CDB, se você tirar nos primeiros 6 meses, se for um 100%, vai render 77,5% do imposto da Selic. Cada 6 meses que passa, esse rendimento vai aumentando um pouquinho, tá entendendo? E a LCI não tem a cobrança do imposto de renda. Então, você vai ver lá, é uma LCI de quanto? 100%? De 98%? Então, você vai comparar o CDB menos o imposto de renda do período com o total da LCI. É basicamente isso. Ficou claro? É bem simples, só a gente anotar, e é porque como tem muita sigla, a gente acaba às vezes complicando um pouquinho, mas é só isso. É só você pegar a taxa combinada do CDB, subtrair o imposto de renda do período. Depende, é 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio ou 2, ou 3 ou 4, entendeu? Você pega do vencimento no dia, vê quanto que é, subtrai da taxa contratada no CDB. E aí você compara com a taxa contratada da LCI. Que bom, que deu para entender. E agora a gente vai para o pré-fixado. Então, assim, pré-fixado, que nem a gente falou no início, a gente vai combinar a taxa no momento que a gente está fazendo investimento. Então, estamos aqui nós dois fazendo investimento, e aí você vai me emprestar R$1.000 a 10% ao ano. Então, tô nem aí pro que vai acontecer no mundo. O mundo pode se explodir, 10% ao ano, 10% ao ano. Se daqui a 6 meses 10% for pouco, problema seu. Se daqui a 6 meses 10% for muito, problema meu, tá? É o risco que a gente está correndo. Então, como é que a gente faz o jogo de especulação pro pré-fixado? Assim, às vezes a taxa vai estar alta ou às vezes a taxa vai estar baixa. E alta ou baixa é uma coisa subjetiva, porque o que pode ser para mim não é para você, tá bom? Mas existem alguns valores assim que a gente vai meio que, com o tempo que a gente vai vendo, a gente vai assumindo se é alto ou baixo. Por exemplo, alguns anos atrás, a Selic estava em 14%. Cara, muito alto, né? Hoje está 6%. Por isso que no governo Dilma era tão top botar na renda fixa, porque, pô, pra quem que ia arriscar o dinheiro se na renda fixa tava rendendo 14% ao ano? Ninguém, tá? E isso não é bom, tá? Isso não é bom. Porque eu até falei, né, que baixou a Selic, aí me mandaram um comentário um comentário no direct, nossa, que droga. E é ruim porque vai render menos na renda fixa, mas isso é bom, isso quer dizer que a economia tá indo bem. Porque o que acontece? Por que a taxa estaria alta? Por que o governo ia dar muito dinheiro para quem botasse na renda fixa? Porque o governo estaria sem segurança. Ia ser um governo que a gente não tinha segurança. Entendeu? E quando o governo não tem segurança, quando a economia está indo mal, o governo bota a taxa lá em cima. Para quê? Para as pessoas quererem investir. E esse investimento que a gente está dando para o governo, ele vai usar para fazer infraestrutura, para trabalhar. Entendeu? Então, quando não tem confiança, ele aumenta as taxas, porque assim, vamos pensar o seguinte, a gente quer emprestar para uma pessoa, mas a gente não confia muito na pessoa. Então, a gente só vai emprestar para essa pessoa que a gente não confia se for um prêmio muito bom, né? Porque se a gente vai ganhar pouco, eu vou ganhar pouco, ainda vou emprestar para uma pessoa que eu não confio, a gente não vai correr esse risco, né? Por isso que a taxa Selic, na época do governo Dilma, que estava uma bosta, a economia estava tão alta. Porque só ia querer emprestar para um governo que estava muito ruim se tivesse um prêmio muito grande. Entenderam a lógica? Por isso que a Selic está baixando cada vez mais. Por quê? Porque a gente está alinhando, o governo está se alinhando economicamente. A gente está aprovando a reforma da Previdência, que se a gente não aprovasse, a gente estava lascado, basicamente. Então a taxa está podendo baixar, a Selic está podendo baixar. Por quê? Porque a gente porque o governo está se alinhando, está confiando, então ele está precisando dar um prêmio menor para a pessoa poder investir. Então, Carol, mas mesmo assim eu queria que rendesse muito. Só que também a outra coisa boa de quando a taxa diminui é que como a taxa está diminuindo, o prêmio não está sendo muito grande. Então as pessoas acabam indo para outros investimentos de mais arriscados, querendo um prêmio maior. E quando a gente acaba botando em coisas mais arriscadas, a gente gira mais a roda da economia. Porque assim, da mesma maneira que a gente está ganhando pouco para investir, no caso uma Selic 6%, uma pessoa que pega empréstimo no banco, a taxa de empréstimo também vai ser baixa. Então mais pessoas vão pegar empréstimo no banco, porque a gente está fazendo isso. Eu estou emprestando para o banco emprestar para outra pessoa.
Então mais pessoas vão pegar empréstimos com o banco para poder abrir negócios, e abrir negócios causa mais emprego, e se tem mais emprego as pessoas consomem mais, tudo faz a economia girar. Nada é sem propósito, gente, tudo tem uma função nessa vida. Então assim, é ruim, mas é bom, a gente quer que as coisas estejam bem, a gente quer que a economia esteja boa, tá? Então não é ruim a Selic ter baixado, tá bom? A gente não quer uma Selic de 14%, tá? Isso significa que a economia do nosso país está muito, muito, muito mal. Beleza. Dando todo esse rodeio para poder a gente começar a falar de pré-fixado. Assim, o pré-fixado varia a todo segundo a taxa que está lá contratada. Se você entrar agora, vai estar uma taxa. Se você entrar daqui a 2 horas, não agora porque o mercado está fechado, né? Já vai estar em outra taxa. Então ela vai variando de acordo com as expectativas, alinhou a reforma da Previdência, não, mas o Congresso voltou atrás, aí tirou não sei quantos milhões, tirou não sei quantos bilhões, aí todo mundo que estava animado, vai dar certo, aí todo mundo dizendo, vai dar errado. Então todas essas mudanças de ânimo mudam as expectativas do mercado e mudam a possibilidade, vai alinhar a economia do Brasil ou não vai alinhar? Vai melhorar ou não vai melhorar? E tudo isso influencia de como a gente vai fazer nossos empréstimos. Entendeu, gente? Basicamente é isso, entendeu? E bolsa de valores, os pré-fixados, exatamente. O bolsa de valores e pré-fixado, a gente costuma dizer que eles precificam antes. Ou seja, a gente não vai melhorar a taxa só no dia que a reforma for aprovada. Por quê? Porque a reforma está sendo encaminhada cada dia mais. Então a gente vai cada dia mais. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então eu vou adiantando a mudança das taxas. Beleza? Então todo dia a taxa do pré-fixado vai mudar. Não vai mudar o que a gente contratou. Se eu contratei contigo X, não interessa como vai ser o dia de amanhã. O meu vai ser X, tá bom? E por que eu estou interessada na taxa do dia de amanhã? Porque funciona desse jeito. Vou fazer um gráfico aqui, tá? O pré-fixado, a taxa é combinada no dia que a gente fez, né? Beleza. Então vamos dizer que é uma taxa. Eu vou botar taxas grandes porque fica números grandes, fica mais fácil da gente entender. Então se é uma taxa de 100%, e o valor que a gente fecha são dois valores. A gente fecha a taxa que vai render e a gente fecha o valor no final que a gente vai receber, tá bom? Então a gente vai sempre receber R$1.000, beleza? Então a gente vai no dia, sei lá quando, que vai terminar, vai receber R$1.000. Se a gente contratou uma taxa de 100%, para dar R$1.000, aí a gente vai ter o valor inicial. Então, o valor inicial, nesse caso, seria R$500, tá? Então, vai ter que fazer esse caminho aqui, ó. Tá dando pra ver? A uma taxa de 100%, para receber 1.000, a gente tem que fazer um investimento de 500. Beleza? Deu pra entender? E aí, isso foi a taxa de hoje. Mas aí aconteceu um monte de coisa, hoje, amanhã, não sei o quê. E aí aconteceu um monte de coisa no governo e essa taxa não faz mais sentido. E aí a taxa vai variar. Vamos dizer que a taxa amanhã, daqui a alguns dias, vai estar em 200%. A taxa dobrou, por quê? Porque a economia ficou uma merda. Deu merda. Deu ruim, alguma coisa deu ruim, desalinhou, desistiram da reforma da Previdência. Calma, que eu tenho que ofertar um jogo muito bom pra você querer me dar dinheiro. E aí, como eu preciso que você me empreste dinheiro e a economia tá uma droga, eu tenho que fazer o quê? Dar um prêmio muito bom. E o prêmio muito bom é a taxa. Então, beleza, eu aumentei a taxa para 200%. Só que eu continuo tendo que te pagar 1.000 no final. Então, beleza, se eu dobrei a taxa e vou ter que continuar te pagando 1.000 no final, você não vai precisar mais me dar R$500. Você só vai precisar me dar 250. Então é isso. Em vez de dar 500, você vai ter que me dar 250. Então é todo esse percurso entre essas duas linhas a menos de rendimento. Tá vendo como a gente deu azar? Porque hoje eu precisava te dar só 500 para dar 1.000. E aí daqui a 2 dias, se eu te desse 250, eu ia conseguir ganhar os mesmos 1.000. Que droga, né? Deu para entender agora direitinho como que subindo a taxa a gente se dá mal? Porque eu vou precisar dar bem menos dinheiro para receber a mesma quantidade. E é exatamente isso
que faz a gente querer fazer o pré-fixado. Não é a expectativa da taxa subir, porque se a taxa subiu eu me dei mal. Mas quando a taxa desce, se a taxa inicial era 200%, então eu precisava te dar R$500 e amanhã eu só preciso te dar 250, eu vou receber o mesmo tanto, eu me dei bem pra caramba, hein? E aí é isso. Então a gente tem que ter uma noção de mercado para saber, pô, essa taxa tá legal, a reforma da Previdência tá se engatinhando, então provavelmente essa taxa vai cair. Cara, e se a taxa cair, eu vou me dar muito bem, porque eu vou precisar te dar menos dinheiro. Então eu contrato hoje com uma taxa que eu acho alta para tirar daqui a alguns dias quando a taxa cair. Porque aí nesse intervalo pequeno que a taxa caiu, vai render muito mais do que se eu esperasse o tempo todo de vencimento. Porque como é, no final, um contratado, mesmo que tenha rendido mais nesse início, no final ele vai render bem pouquinho, porque ele vai ter que me dar o contratado. Então é isso que a gente quer. A gente quer investir por um período pequeno de tempo, na expectativa que a taxa vai descer. Se eu já rendi, então assim, como teve essa queda de taxa, no final, nesse período aqui, vamos dizer, sei lá, 2 semanas, 1 mês, tanto faz o período. E nesse pouquinho tempo, ele rendeu 3 vezes mais do que ele renderia se eu esperasse 1 ano. Então, nesses 3 meses, eu tive um rendimento 4, 5 vezes maior do que se eu esperasse 1 ano. Então, é aí que eu vou tirar. Carol, como é que eu vou saber exatamente o dia que eu vou tirar? A gente especula, espera e tira e não olha mais. Porque a gente não tem como saber qual vai ser o melhor dia para tirar, tá? Não tem como. Você olha lá, já ganhei muito, beleza, tiro, esquece, vida pra frente. Porque se a gente ficar acompanhando dia após dia, aí um dia tá muito bom, aí no outro dia já não tá muito bom, aí a gente fica nessa, entendeu, gente? O Bruno sempre fala isso, e o investidor é um eterno arrependido, porque a gente não tem como pegar o melhor timing, tá? A gente não precisa pegar o ponto maior, a gente precisa estar lá no topo, tá? O que vai fazer a diferença é a média dos topos pra gente, tá? A gente nunca vai achar exatamente o melhor ponto. Daí você reinveste e dobra o dinheiro. É essa a lógica? É basicamente essa a lógica. Aí você teve o lucro nesse lugar, você vai pedir esse dinheiro de volta e aí vai investir nas suas outras coisas e esperar oportunidades dessa. É basicamente isso. Vou dar o meu exemplo. Eu fiz isso e aí eu coloquei R$1.000. E aí era 4 e alguma coisa ao ano. Aí eu deixei, só 3 meses, né? E aí eu tava acompanhando, de vez em quando eu entrava lá, ele mostra quanto que deu o acumulado dos 3 meses, tá? Então, o acumulado dos 3 meses que eu botei, se fosse 1 ano, eu contratei 4,8 e o acumulado que eu tirei foi 65. Foi mais de 11 vezes mais do que o prometido que eu ganhei. Eu ganhei em 3 meses R$126. Tipo, é muito dinheiro, é pouco dinheiro porque eu botei pouco, mas percentualmente é muito grande. Entendeu, gente? Então, nesse pouquinho tempo que eu deixei, eu ganhei eu tive um investimento que rendeu 65% se eu tivesse deixado 1 ano. Muita coisa, muito mais do que qualquer pessoa ganharia se deixasse 3 meses na renda variável. E aí o povo fica dizendo que renda fixa não dá dinheiro. Dá se você entende as oportunidades e as coisas que você tem que fazer, entendeu? Aí, por exemplo, deu 65, 2 dias depois eu entrei de novo, tava 70. Aí a pessoa fala assim, ai, que merda, me dei mal, gente, mas não tem como saber, sabe? Então a gente pega, tira e não olha mais, tá? Porque aí senão a gente vai ficar ruminando isso. Quais são as opções de pré-fixados? Então, os pré-fixados são os que aparecem lá, tesouro pré-fixado. Ele funciona desse jeito. Existe o IPCA, tá? Os IPCA, ele é uma mistura de pré com pós-fixado, porque ele vai aparecer lá, tá rendendo 3,5 mais o IPCA, entendeu? Então, ele é um pré-fixado porque ele te dá o 3,5 e ele é um pós-fixado porque ele te dá o IPCA. E o IPCA, o que é IPCA? O IPCA, ele é uma taxa que varia de acordo com o valor de alguns produtos de consumo brasileiro, entendeu? É alimentação, roupa, não sei o que, um monte de coisa, são uns 11 itens, eu acho. Então ele acaba que ele varia de acordo com a inflação, porque se a inflação aumenta, o custo de vida dessas coisas aumentam e então o IPCA vai mudando, entendeu?
Então, ele vai variando de acordo com a inflação. Então, os IPCA, ele é uma mistura de pré com pós-fixado. Também dá para fazer esse joguinho? Dá para fazer esse joguinho. E nesse aqui você tem sempre certeza que você vai render mais do que a inflação. Porque você tem sempre esse 3 e alguma coisa, 2 e alguma coisa a mais do que a inflação. Porque a inflação a gente pode atrelar, o IPCA é atrelado à inflação, tá? Assim, são muitas siglas, mas acabam que muitas siglas a gente só precisa saber o que está caminhando junto, entendeu? Por exemplo, o CDI caminha junto com a Selic, então eu não preciso saber que o CDI é não sei quantos % da Selic. Não, a Selic subiu, o CDI subiu, beleza, então as duas coisas andam junto, esqueço, não tem que saber exatamente a definição concreta de cada um desses. Então eu sei que o IPCA anda junto com a inflação. Então IPCA e inflação a gente bota na mesma caixinha na cabeça. Andam juntos, entendeu? Porque, gente, não dá pra gente saber detalhadamente cada uma das definições. A gente não precisa. É isso que eu tô tentando falar todo dia. A gente não precisa saber as minúcias. A gente tem que saber o contexto geral. O que anda junto, o que é contrário, o que anda separado. Porque desse jeito é suficiente pra gente tocar a nossa vida. A gente não vai gravar curso de investimento, a gente não vai fazer nada disso. A gente só quer saber o básico pra gente poder cuidar da nossa vida. E é isso que eu sei e é isso que eu tô passando pra vocês. Entendeu? Pré-fixado é bem complicadinho, mas eu acho que eu consegui explicar direitinho, né? Eu acho que ficou bem claro mais ou menos como é que funciona. Então, pré-fixado, o que a gente entendeu? A gente quer pegar uma taxa alta porque a gente quer que a taxa baixe. Porque na hora que a gente tiver uma taxa que baixou, quer dizer que o nosso dinheiro ganhou rentabilidade. E aí, ó, a gente tira que a gente ganhou dinheiro. Entendeu? Então, basicamente, esses são os rendimentos da renda fixa. Basicamente são só esses, não tem muito mais coisa não. Tudo o resto é renda variável. E aí, renda variável, a gente precisa começar uma conversa toda particular e começar a conversar sobre isso, né? Não era a ideia de hoje, mas eu espero que hoje tenha ficado isso. E é exatamente isso que é marcação ao mercado. A marcação ao mercado é isso. É a taxa baixar, a marcação baixar de acordo com o mercado. É só isso. É complicado, mas depois que a gente pega a ideia, fica simples. É a marcação da taxa que vai variar de acordo com o mercado. Deu para entender? Ai, que bom, porque esse realmente eu acho que é o conceito mais difícil. Eu acho que é muito mais difícil do que ações, porque ações, querendo ou não, é meio intuitivo pra gente. A gente entende como é que uma empresa funciona. A empresa tá indo bem, a empresa tá indo mal, quer dizer que tá ganhando dinheiro, então tá valorizando, tá perdendo dinheiro. A gente entende mais ou menos como é que funciona ganhar ou perder dinheiro com ações, mas a marcação no mercado a gente acaba tendo muito mais dificuldade. Mas é só isso. Eu fico muito feliz que deu pra entender, porque isso realmente é um conceito assim que, sabe, que às vezes a gente vai, acha que tá entendendo, a gente, caraca, não tô entendendo nada. E agora ficou bom, né? Alguém tem mais quem quer tirar alguma dúvida sobre essas coisas que a gente falou? Ou quer iniciar algum outro assunto em relação a outros investimentos? Que bom. Gente, a gente tem um grupo do Telegram, que na verdade era para um projeto de dieta e exercício, mas que a gente tá falando de investimento também. Vamos fazer as primas da Carol. Vou marcar o Thiago Ligo para ver se a gente ganha uns milhões de seguidores também. Então, renda fixa é só isso. E aí, às vezes, a gente tem essa ideia de que renda fixa não dá lucro, e se você souber fazer uma marcação ao mercado legal, rende muito melhor do que muita ação por aí, né? Então, era isso, já deu uns 43 minutos de live, falei demais. E a gente vai continuar falando de investimentos, vou passar para falar um pouco mais de renda variável. Bitcoin, vamos falar rapidinho de Bitcoin, 5 minutos? A gente tem um grupo no Telegram que na verdade era para dieta, mas a gente tá falando de investimentos lá também. Aí depois eu posso te adicionar, tá bom? Vou ver como é que a gente faz pra mandar pra mais gente, quem quiser. Então é isso. Bitcoin, vou falar rapidinho de Bitcoin. Bitcoin, eu não entendo todas as definições concretas, mas assim, é uma criptomoeda. É uma moeda que a gente não pega, tá?
É uma moeda inventada, tem um negócio de escavação de bitcoins. Mas o que acontece? Há muitos anos, há muitas décadas, que os governos não têm lastro à moeda. Porque sabe quando a gente estava na escola que diziam pra gente que a quantidade de dinheiro, de real circulante no mercado, a gente tinha de ouro guardado num banco aqui no Brasil? Gente, isso há décadas não tá assim, tá? Por quê? Por muitos motivos, o governo precisou imprimir dinheiro. Então a gente tem muito mais dinheiro circulando do que ouro guardado em algum lugar. Isso que gera inflação, entendeu? Então a gente não tem lastro. Por isso que muitas economias entram em crises, porque não existe lastro. E como a gente não existe lastro, existe a possibilidade das crises, que nem na Venezuela, que nem na Argentina, porque eles se meteram de imprimir dinheiro e aí a moeda do país desvalorizou. E pensando nisso e nessa vulnerabilidade que a gente vive por causa do governo, porque a gente é totalmente dependente, ele imprime se ele quiser e a gente se lasca com essas medidas. Que foi criada uma medida de uma moeda que seria... não é partidário, né? Porque é partido, mas tipo, sem ter ligação com o Estado, tá? Então foi que surgiu as criptomoedas. E as criptomoedas, elas têm um número definido de quantidade. Não vai produzir, depois que terminar de produzir Bitcoin, nunca mais vai ser produzido mais. Ou seja, não tem como perder valor do Bitcoin. Como que o Bitcoin sobe de valor ou desce? Através da procura no mercado. Lembra também quando a gente aprendia na escola que a inflação, naquelas épocas do governo que tinha muita inflação, é porque tinha muita procura por alimento, por produtos no supermercado e não tinha os produtos? Então, se tem muita gente querendo a mesma coisa, essa coisa ganha valor, porque tem muita gente querendo. Então, o Bitcoin funciona desse jeito. Quando tem muita gente para comprar, o valor do Bitcoin sobe. Quando tem muita gente querendo vender, o valor do Bitcoin desce. Isso é a única coisa, isso é a única coisa que faz o valor do Bitcoin variar. Não tem como produzir mais Bitcoin e isso mexer no valor dele. Não, é só oferta e procura. Ícaro tem falado da Avenue, vai pesquisar também. Tem um vídeo do Bruno falando sobre comprar ouro também. Já estou na Avenue, já comprei ouro pela Avenue, depois a gente pode falar sobre isso. Então o Bitcoin funciona desse jeito. O que faz o valor do Bitcoin mudar é oferta e procura. E não é assim que funciona nos governos, porque eles podem produzir moeda. Então muita gente usa o Bitcoin nessa questão de guardar o seu valor de dinheiro lá, protegendo da ação do governo, tá? Então, depois eu conto. Então foi para isso que foi criado o Bitcoin. Só que não é porque uma coisa é criada para uma função que ela não pode adquirir outra. Então, assim, a volatilidade do Bitcoin, ou seja, o valor subir e descer, é muito grande. É muito grande. Então, a gente não pode botar tanto do nosso patrimônio que se numa queda a gente se lasque, né? A gente tem que botar um percentual que a gente possa perder. Parte da fortuna foi construída em cima do Bitcoin, sim. Mas não, a parte da fortuna dele foi construída em Bitcoin não é porque ele botou dinheiro lá. Era porque ele ganhava Bitcoin com o site, com aqueles sites que ganhavam Bitcoin. Na época não valia nada, então ele ganhava muito Bitcoin. E aí eu acho que foi uns 300 mil, uma coisa assim que ele ganhou com Bitcoin, entendeu? Então, o Bitcoin tem essa volatilidade, essa diferença de preço o tempo inteiro muito grande. Algumas pessoas, aí tem as duas funções do Bitcoin. As pessoas podem usar para se proteger desses países autoritários que mexem na economia loucamente, como Venezuela, como Argentina, que tem inflação de 1000%. E como muita gente faz no Brasil, que é fazer isso aí, tentar comprar baratinho o Bitcoin, porque tá com a expectativa de que algum dia ele dobre, para dobrar o valor que a gente botou lá. Entendeu? Ele botou lá, mas hoje ganha tão pouco que teoricamente não vale a pena. Entendeu, gente? Então eu tenho Bitcoin unicamente, por enquanto, pra fazer isso, comprar barato e vender. E aí, tipo assim, quando que eu comprei, que eu botei muito pouco porque eu não entendia, e eu comprei só R$500, foi no final do ano passado, eu comprei a 14 mil. E outro dia tava 50, 60. Entendeu? Então, assim, multiplica o dinheiro muito rápido, mas também da mesma maneira que multiplica, cai. Então tem esses riscos. Sim, ele falou que não... pois é.
Então, basicamente, criptomoedas e Bitcoin é assim. Existem outras criptos, né? Tem Ethereum e Lite, não sei das quantas. Só que Bitcoin é tipo a mais antiga, a mais testada pelo tempo. O Ethereum, né? Que eu acho que é esse nome, também é uma assim que parece que tá indo legal também. Não tenho ainda não, mas eu tenho Bitcoin. Comprei mais até esses dias. Então, basicamente, criptomoedas, pois em dezembro tava 7 mil, eu comprei a 14. E aí, sabe o que é a droga? É que a gente sabe que um dia tava 7. Como a gente sabe que algum dia tava 7, a gente só quer comprar, a gente fixa 7 na nossa cabeça como um preço barato. E aí a gente só quer comprar quando estiver perto de 7, só que talvez ele nunca mais baixe a 7. E aí a gente deixa de comprar num valor que teoricamente pode ser bom e nunca vai comprando. E aí vai subindo e a gente perdeu a oportunidade. Então a gente tem que ir estabelecendo certos valores. Então esses valores são totalmente subjetivos, não tem como a gente saber. Então, por exemplo, tinha subido a 60 outro dia, aí baixou a 30. Eu comprei de novo a 30, mas eu tinha comprado a 14. Então, se eu comprei a 14 e comprei a 30, 30 é caro em relação a 14, mas não em relação a 60. Então, tem essas coisas, sabe? Foi até engraçado, porque na época que tava 14, eu perguntei pro Bruno: Bruno, tu acha que vale a pena? Será que não tá caro? Não é melhor esperar baixar? E sabe aquelas coisas que são óbvias, que a gente sabe, mas que às vezes a gente precisa ouvir o óbvio pra entender o que a gente precisa fazer? Aí ele falou pra mim: Carol, pode ser que baixe, mas pode ser que nunca mais baixe. Isso é meio óbvio, mas é tipo assim, pois pode ser que nunca mais baixe e eu vou perder a oportunidade. Aí eu comprei. Enfim, mas botei só R$500, mas deu pra ganhar legal. Então, era sobre isso, Bitcoin, e já deu a introduzida. Cara, é muito fácil. Eu uso a XDEX, né? Então, como eu só quero fazer pra especular, eu uso a XDEX. É tipo assim, absurdamente fácil. É muito mais fácil do que comprar outras ações, outras coisas. É muito simples, sabe? Eu uso a XDEX. Aí você vai lá, abre a XDEX, a sua conta lá, aí faz o depósito pra lá, transfere dinheiro pra lá. Aí você bota comprar, e aí automaticamente ele compra, pronto. Aí você tem 2 quadradinhos lá, com o tanto de dinheiro que você tem em Bitcoin, quanto de dinheiro você tem em real. Só isso, só apertar um botão, comprar e vender. Muito simples. Ai, que bom, vamos todo mundo abrir a conta, vamos todo mundo investir, todo mundo vai ficar milionário daqui a alguns anos. Porque, gente, é o seguinte, todo mundo que investe só precisa do tempo para agir. Quanto mais dinheiro a gente vai botando no investimento, menos tempo a gente vai precisar. Mas é um caminho, gente, é um caminho que é isso aí. Agosto é o mês do investimento, então bora atacar. Vou meter brasa aí nas coisas. Eu espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês, porque esse é meu intuito, porque precisava muito de ajuda no início e eu tive, por causa do curso do Bruno, milionária e magra, meu. E, pois é, tudo de bom. É que nem eu falei com a minha amiga ontem, a gente vai ficar linda, magra e rica. Porque não adianta ser só magra, a gente quer ser rica também, que a gente também quer andar que nem a Malu, de Yves Saint Laurent, de bolsa de sandália Valentino, porque só magra não dá não. A gente tem que ser magra e rica. E é um caminho sem volta, gente, é só investir. Todo mundo que investe de uma maneira segura, balanceada, vai multiplicar seu patrimônio. E aí a gente só precisa que o tempo haja sobre os juros compostos e sobre o nosso dinheiro. E a gente vai ficar plenas, lindas, ricas e magras, né? Porque a gente quer fazer tudo, né? Porque esse negócio de ser só linda e magra, não. Eu quero ser linda, magra e rica. E aí, como a gente vai ficar rica, vai ficar mais fácil ficar linda, porque a gente vai fazer os lifts e as besteiras. E é isso. Faça o curso do Bruno, vale muito, 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 muito a pena. Mudou a minha vida. Então era isso, gente. Já comecei a falar só besteira aqui no final. Vou deixar a live gravada. Então mandem para todas as pessoas que vocês acham que precisam abrir a cabecinha, entender um pouco mais de investimentos. Espero que tenha ficado legal. A gente falou quase 1 hora, porque vocês sabem que se vocês me dão corda, a gente fica conversando aqui a noite todinha.
tá? E aí a gente vai começar a falar de renda variável nos próximos dias. O negócio é que eu fico muito empolgada e aí eu acabo ficando monotemática. Eu tô tentando não ser monotemática, mas é que eu sou muito assim, sabe? Eu aprendi sobre investimentos e aí eu fiquei só falando de investimento, e aí eu fico falando aqui com vocês como se eu fosse minhas amigas estão, meu Deus, só fala disso. É, porque eu sou desse jeito. Quando eu engato no negócio, sai de baixo. Vou deixar a live salva, depois eu vou baixar a live e botar no YouTube, tá bom? Obrigada, gente, pela presença de vocês, obrigada pela participação, vocês são maravilhosas, amo vocês. É no Telegram, baixa o aplicativo do Telegram, que depois me manda um direct, que aí eu mando o link pra entrar no Telegram, tá bom? Beijinhos, obrigada pela participação, mandem a live pra todo mundo, pra gente poder crescer isso aqui. Porque quanto mais gente participa, mais dúvidas a gente tira. E às vezes a gente nem percebe que a gente tem essa dúvida e quando outra pessoa tira a dúvida, a gente, então é assim que funciona. Quanto mais gente tá aqui participando, melhor, porque a gente vai tirando dúvida, porque às vezes eu nem percebo que tem alguma coisa que ficou mal explicada, ou que tem mais algum porém, a gente aprende sempre mais, a gente aprende um com o outro. Tá? A gente aprende aqui a gente conversando, tirando dúvida, conversando, pensando na possibilidade das coisas. É assim que a gente aprende as coisas, não é lendo livro, entendeu? A produtividade é muito maior quando a gente estuda junto com as pessoas e fica muito mais divertido também. Então tá bom, gente, boa noite, vamos curtir a sexta-feira aí. E era isso, beijinhos, muito obrigada pela participação de vocês.